O que significa amar o próximo? Como isso funciona na prática? E como a oração de intercessão que Jesus faz em São João 17, em favor dos seus discípulos, pode nos ajudar a sermos uma bênção em nossos relacionamentos. É o que nós vamos entender no estudo de hoje. Olá, tudo bem com você? Como é que você passou seu final de semana? Estamos juntos, começando mais uma semana, aqui no programa Escola Bíblica, pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que foi o final de semana? Reuniu a família? Recebeu visita? Almoço juntos? Aquele momentinho em família? Não? Ficou sozinho aí, você e sua família? Deu para dar uma curtida, pelo menos, para estar em algum momento aí junto com sua família? Deu para jogar aquela bolinha aí com o filho? Deu? Deu para sentar, conversar, curtir? Conseguiu fazer? Não. Correria? Não esqueça. Nós devemos ter a nossa família como o mais importante. Primeiro, a prioridade. Não podemos esquecer disso. Claro, primeiro temos o nosso contato com Deus e a segunda coisa mais importante é estarmos juntos com a nossa família. Estamos em uma temporada, aqui no Escola Bíblica, estudando sobre como crescermos a nossa espiritualidade. E um dos aspectos que a gente tem abordado nos últimos dias é como os bons relacionamentos desenvolvem nossa espiritualidade. E no último encontro, nós vimos os desafios que Jesus tinha no seu contexto familiar, mas como ele reagiu. A gente vai explorar um pouquinho mais isso amanhã, as reações de Jesus nas dificuldades dos relacionamentos. E por isso, nós queremos propor a você, incentivar você a crescer nos relacionamentos, começando na sua família. Esse estudo que nós estamos fazendo é através da nossa instrutora bíblica virtual, que nós estudamos no WhatsApp. Pela primeira vez aqui no Escola Bíblica, nessa temporada de janeiro, nós estamos estudando a Bíblia pelo nosso WhatsApp. Se você quiser ter esse estudo, é só você registrar aí no seu celular e mandar um oi. Não, um oi não. Você escreve espiritualidade. Isso mesmo. E aí você já recebe esse estudo que nós estamos fazendo. Porque nós temos aqui, através do WhatsApp, 20 estudos. Se você der só um oi, vai vir ali a relação de todos, você vai escolher aquele daí. Mas então, para ficar mais fácil, a gente já fez aqui um esqueminha, né? Através da inteligência artificial, escreveu espiritualidade, já abre esse estudo. Então, vamos lá, está aparecendo o número aqui, ó, 12 98200 0062. 12 98200 000062. Anota esse número, escreve espiritualidade, já vai abrir 4 lições pelo WhatsApp. É isso mesmo, é pelo WhatsApp. E é o seguinte, está com dúvida, não está conseguindo fazer, bem simples, liga para a nossa equipe, a equipe está a postos para te atender. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos estudar a Bíblia juntos neste mês de janeiro através do WhatsApp. Que tal? Está estudando? Está estudando? Manda então para a gente aí agora. Dá um retorno aí para a gente. Vamos colocar o número aqui, ó. Vou pro lado de cá. Isso. Vamos colocar o número do nosso WhatsApp do programa. Ó, esse aqui, ó. 12 98109 1268. Esse é do Escola Bíblica.
Escreve aí, estou estudando, estou gostando, estou tendo dificuldade ou não. Você vai ver, é simples, vale a pena, tá bom? Vamos orar para a gente estudar mais uma vez? Querido Pai, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez nesse momento. Nos dê entendimento, compreensão e ajude-nos a crescermos em nossos relacionamentos. Nós somos seres que se relacionam. Nos ajude a termos relacionamentos sadios, nos dê habilidade para criarmos limites quando tivermos dificuldade, pessoas que às vezes são inconvenientes, pessoas que querem nos explorar, querem nos maltratar. Nos ajude a sermos firmes, carinhosos e mostrarmos aquilo que acreditamos, os princípios de vida que nós temos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você já viu na minha chamada aí inicial que nós vamos ler alguns bons versos de São João, capítulo 17. É uma das lindas e famosas orações de Jesus, que é chamado a oração sacerdotal. É uma oração de intercessão que o Senhor Jesus tem com os seus, tem com o Pai e faz para os seus discípulos. O Senhor deseja que eles estejam unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Como melhorar a minha espiritualidade é o nosso estudo desta temporada. A lição número 13 é a bênção dos relacionamentos. Se você está passando por aqui, nós estamos estudando esse estudo através da nossa instrutora bíblica virtual, através do WhatsApp. Vamos relembrar o que a gente estudou na quinta-feira. Nossos primeiros relacionamentos acontecem no nosso ambiente familiar. O ambiente familiar não é um lugar perfeito. Nós somos pessoas imperfeitas, então não temos um ambiente perfeito, né? Jesus teve dificuldades no seu ambiente familiar, sendo ele um ser perfeito, com possibilidade de se tornar imperfeito, mas sem a sua imperfeição, porque ele teve a mesma natureza de Adão, sem vontade de fazer o que era mal, mas com possibilidade de fazer. E, é claro, no mundo diferente, o mundo já permeado por aquilo que era mal. Mas mesmo Jesus sendo perfeito, sem propensão para o mal, ele teve dificuldades no seu ambiente familiar. Os irmãos de Jesus não acreditavam na sua mensagem e não compreendiam a sua missão. Por isso, em alguns momentos, tomavam algumas atitudes extremamente equivocadas. Tiago e Judas, autores dos livros bíblicos, que eram meio-irmãos de Jesus, se tornaram seguidores de Jesus. E a gente vê ali a influência positiva que Jesus gerou. Por isso, nós podemos e devemos ser uma bênção em nosso ambiente familiar. E o Senhor nos chama para isso. Agora vem a pergunta: como nós podemos ser uma bênção em nossos relacionamentos? Para isso, vamos aos princípios bíblicos. Você sabe, nós aqui na TV Novo Tempo acreditamos no que a Bíblia apresenta, nós acreditamos que a Bíblia é o princípio que deve reger minha vida, nós acreditamos que quando eu preciso de orientação, eu devo buscar no texto bíblico as orientações. E eu quero ler o texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. A gente tem vários conselhos aqui, várias orientações sobre como viver a vida. O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, mostrando os desafios que o autor Salomão teve ao longo da vida. E as conclusões que ele tira. E está aqui uma das conclusões. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante.
A conclusão que o sábio chega diante dos desafios da vida é que é melhor serem dois, é melhor estarem unidos, é melhor ter relacionamentos que sejam sadios, que sejam próximos. Eu estou falando para você que talvez diga para mim assim, né, cria até uma situação para dizer, pastor, mas eu já me decepcionei tanto. Não é pelo excesso das decepções ao longo da vida que você será impedido, ou que essa máxima, que essa lição, que essa regra que é importante, se desfaça. Ou seja, melhor é serem dois, porque se cai, você se levanta, você terá alguém para te ajudar a levantar. Se eu estou falando para você que está decepcionado por confiar nas pessoas, lembra, isso não desfaz o que essa verdade apresenta, por isso não desista. Talvez você precise desenvolver esta habilidade de criar limites, de ter percepção do que as pessoas desejam quando se relacionam com a gente. Isso aqui é importante, porque às vezes nós dizemos assim, isso não cabe, isso não se aplica para mim. Mas eu talvez tenha que fazer reflexões de como eu agi, de como eu estou agindo. Por isso, abra seu coração, porque esta regra, ela se aplica. É melhor serem dois. E agora, eu vou para São João capítulo 17, e ali é uma oração. Eu vou ler alguns versos só introdutórios e depois os versos que eu separei especificamente para a gente refletir aqui, tá bom? Por exemplo, verso 1, só para você pegar o contexto. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só para você entender, esse é um contexto. Qual é o contexto? Jesus está orando. Ele ergue os olhos ao céu, né? Levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Essa é uma oração. E a gente tem vários detalhes nessa oração. Eu quero ler alguns deles, como por exemplo o que está no verso 11. Já não estou no mundo, mas eles, ou seja, quem eram? Os discípulos, continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Verdades importantes que vão ser repetidas ao longo desta oração. Primeiro, aquilo que nós já falamos. A divindade é relacional. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam, estão ligados entre si, têm o mesmo propósito. Eles são um só, mas têm as suas ações distintas. Eles estão unidos e por isso essa missão se cumpre. Por isso os propósitos se cumprem. E agora Jesus vai dizer, Pai, eu vou para junto de ti, eu vou ficar junto de ti, mas eu quero que eles, os discípulos, como diz o texto, eles estejam ligados e que eles sejam um como nós somos. Aqui está o segredo para que eu seja uma bênção na vida das pessoas. Assim como Jesus foi uma bênção na vida das pessoas quando esteve na terra. E o segredo era, ele estava ligado ao Pai, ele se esvaziou, nós vimos há algumas semanas, assumiu a forma de servo, ele dependeu. Quando eu me esvazio e quando eu me ligo a Deus, eu serei uma bênção na vida das pessoas. Por quê? Porque eu naturalmente sou mau, tenho uma natureza má. Eu não quero ser uma bênção. Eu quero revidar. Eu não tenho paciência. Agora,
Jesus está dizendo que eles sejam um, que eles estejam ligados entre si e ligados a nós, como eu e o Senhor somos um. Verso 20, não rogo somente por estes, não somente pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus estava orando não somente pelos discípulos, mas estava orando por todos aqueles que acreditassem. Eu não sei se você acredita no Senhor ou não, não sei se você acredita em Deus ou não, não sei se você está ligado a Ele ou não, mas o Senhor estava orando por mim e por você, para que nós estivéssemos ligados entre si, para que os nossos relacionamentos fossem sadios e para que nós estivéssemos ligados ao Senhor. O Senhor sabia que essa era a fonte. O Senhor sabia que eles precisavam estar ligados com o céu e precisavam estar ligados entre si para que a missão se cumprisse. Então se estende a todos que acreditariam, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Está aqui. Que eles sejam ligados entre si, mas que eles estejam ligados em nós. Está aqui o segredo para que a gente seja uma bênção. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, verso 22 do capítulo 17, para que sejam um como nós o somos. Vejam que há uma sucessão de textos que repete o mesmo propósito. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Sejam aperfeiçoados na unidade. Queridos, eu queria dizer para você, vou repetir, que nós somos aperfeiçoados em nossos relacionamentos. Quando nós nos unimos com o mesmo propósito, em nível familiar, no nosso trabalho, na nossa igreja, quando nós nos unimos, nós passamos por um processo de aperfeiçoamento. E é simples de entender. Por que somos aperfeiçoados? Porque precisamos ceder, porque precisamos ter paciência, porque precisamos nos render. Aí a gente vai passando por um processo de transformação. Agora, isso acontecerá se nós estivermos ligados a Deus. Se não estivermos ligados a Ele, não haverá um processo de transformação em mim, não haverá mudança em mim. Haverá mudança se eu estiver ligado ao Senhor e eu estiver ligado àqueles que estão perto de mim, se eu me proponho a viver com aqueles que estão perto de mim. E assim, eu vou, diz o texto bíblico, ser uma bênção para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste, como também amaste a mim. Então, como é que as pessoas... A gente vai estudar isso a partir da quarta-feira, que é nossa missão. Há um crescimento espiritual quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos relacionamos com o nosso próximo e agora quando a gente cumpre a missão. Quando a gente está próximo, a missão vai se cumprindo na nossa vida. É exatamente isso. E nós somos aperfeiçoados e crescemos espiritualmente. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu estou ligado a Deus. E quando eu estou ligado a Deus, o amor dele revelado em Jesus Cristo está em mim. E aí, quando o amor de Deus está em mim, essa mudança vai acontecendo interiormente. E esse amor, eu já falei aqui algumas vezes, é um princípio de vida. É como eu vivo. Está associado aos sentimentos? Está. Mas eu não posso limitar o amor a sentimento. E eu já usei aqui algumas vezes, para quem me acompanha, a frase
que o amor dentro do contexto bíblico não é somente como eu me sinto em relação a outra pessoa, mas é como eu trato a outra pessoa, é como eu me comporto em relação a outra pessoa. Deu para entender a sequência do texto? Fica claro para você que o Senhor deseja que a gente cresça nos relacionamentos. E ele orou ao Pai dizendo assim: Senhor, Pai, faça com que eles estejam ligados com a gente, ligados entre si, e aí eles serão aperfeiçoados, e o amor que o Senhor colocou estará dentro do coração deles, e eles vão demonstrar esse amor. E quando a gente vai com o mesmo autor, João, agora, na sua primeira carta, e a gente faz algumas reflexões que estão no capítulo 7, capítulo particularmente que eu gosto muito. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aplicando aqui, ele não viverá relacionamentos sadios, porque o amor tem a ver com comportamento. Porque ele não esteve ligado a Deus e ele não vai estar ligado ao outro e não vai contagiar o mundo com isso. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Eu tenho que ser impactado por aquilo que Jesus Cristo fez. Eu não sei se você acredita em Jesus Cristo, eu não sei se você acredita na morte de Jesus, mas eu quero te motivar a ler essa história e você vai perceber que quando nós somos impactados por aquilo que Jesus fez por nós, morrendo na cruz para nos dar a vida, nós recebemos o amor do Senhor e contagiamos as pessoas todas com isso. Verso 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos erros, nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Está aqui a manifestação da bênção. Como é que eu serei uma bênção? Vou estar ligado a Deus. E aí Ele vai implantando no meu coração o seu amor. E aí eu vou amar o outro. E esse amor ao outro não é deixar que o outro faça tudo na minha vida. Não, não é isso. Porque o amor dá limites. O amor gera respeito e você desenvolverá esse respeito, você estabelecerá o limite e você vai, com isso, amar verdadeiramente. Isso começa dentro do nosso ambiente familiar, porque você fará isso ternamente. E você fará isso ternamente porque você foi impactado pelo amor que Deus colocou na sua vida. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Amar não é fazer para o outro tudo o que Ele quer que você faça. Porque Deus não faz. Deus nos dá limites, não limites para nos tirar liberdade e alegria, não. Deus nos dá limites para a gente entender que isso é verdadeiramente o amor. Uma vez alguém disse, não, eu amo, eu faço de tudo para... O tudo não é dar todas as coisas, mas é o ensinar aquilo que é importante, que é o que o Senhor faz conosco. O Senhor não pode tolerar todas as coisas que fazemos. Não, precisa haver transformação. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Logo, o seu amor é em nós aperfeiçoado. O mesmo processo. Por que ele é aperfeiçoado? Porque vai gerando uma transformação, vai gerando a transformação. Isso é gradativo. Porque a natureza é contrária. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do
nos deu do seu Espírito. Quem é que vai me preservar nesse processo, nessa caminhada? Porque não vai ter em toda hora que eu vou ter predisposição. O aperfeiçoamento é um processo. É o Espírito, diz o texto bíblico. É o Espírito Santo que foi dado, que vai trabalhando em nosso interior. Esta pessoa da divindade, desse ser relacional, Pai, Filho e Espírito Santo. Este ser da divindade que trabalha em harmonia com Jesus e trabalha em harmonia com Deus, para que eu seja modificado, para que eu seja uma bênção na minha casa. E o Espírito de Deus trabalha à medida que eu vou concedendo que Ele trabalhe. Ele não vai fazer aquilo que eu não quero, por isso eu tenho que me render, por isso que é um processo de aperfeiçoamento. Todo dia eu vou pedindo, eu vou clamando, eu vou falando e o Senhor vai gerando essa transformação no meu coração. E a minha pergunta para você, e é para mim também, hoje é: você deseja estar unido a Deus para ser uma bênção nos seus relacionamentos? Você deseja? Quando você olha para você, você percebe que precisa haver uma mudança no seu coração? Quando eu olho para mim, eu percebo que precisa haver transformação. A natureza ruim precisa ser modificada. Às vezes eu gosto de dizer assim, né? Até já falei aqui no programa, Jesus te ama e eu estou tentando. Não é por causa de você, mas é por causa de mim, a minha natureza é má. E eu tenho que pagar esse preço. Tenho que pedir, Deus, muda meu coração. Você talvez seja fácil de amar, mas a natureza do meu coração é que é má. E ela precisa ser transformada. Você diria isso também? Precisa ser transformado? Você deseja ser transformado? Você quer dizer hoje, Senhor, me ajuda? Alguém te tratou mal? Tem uma dor, uma mágoa no coração, você precisa oferecer o perdão? O Senhor pode te dar capacidade para oferecer o perdão. Acredite nisso. Ele é capaz. Eu quero orar por isso nesse momento. Eu quero clamar por isso nesse momento. Lembra que perdão nem sempre é um resgate de como era o relacionamento anterior, nem sempre. Mas o perdão é não ficar com aquele rancor guardado aqui e dizer, eu estou em paz com você. Pai, ajude-nos a estarmos ligados ao Espírito para que haja mudança no nosso interior, para que a gente viva em paz, cresça nos relacionamentos. Nos ajude para isso, meu Deus. Eu suplico por isso. Que essa bênção alcance cada casa, alcance cada família e que a gente tenha lares, casas, famílias, trabalhos, comunidades de igreja, né, eclesiásticas que vivam em harmonia. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos neste momento. Nós voltamos amanhã e aí vamos concluir a lição 3 dos relacionamentos e vamos para a última parte dessa temporada. Um abraço, até amanhã.